nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Podeis sentar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. A paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Leiamos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras de Jesus. Esta semana vivemos sob o impacto de uma outra guerra. Esta semana, nossos olhos e nossos ouvidos viram e ouviram cenas horrorosas, um ato violento de um grupo armado, com nenhum compromisso com a vida, muito menos com o Estado de Israel, adentrou as terras e fez um grande estrago na vida de muitas famílias, do mundo todo. Não bastasse a guerra que já estamos nos acostumando, não é? Uma guerra tão sem sentido, a Rússia contra aquele pequeno país, que já se arrasta há tantos meses, agora o mundo é saculejado por tamanha brutalidade e violência. O mundo é um lugar perigoso para viver, muito perigoso. A violência é uma coisa que está presente em todos os lugares. Há uma onda de violência que é uma onda que vai crescendo. É uma coisa impressionante que nos toma de surpresa e gera mal cada vez mais agudo. Quando achamos que já vimos tudo, ainda tem coisas que jamais imaginávamos, estamos agora presenciando. Pleno século XXI, uma brutalidade, uma animalidade, uma tragédia, sem palavras humanas para expressar tamanha violência. Países se armando com suas bazucas, com seus estilingues, com as suas armas secretas, com suas, os Estados Unidos mostrando aí todo o seu arsenal de apoio. Agora os países procurando se estruturarem para, prepararem-se para talvez um movimento que dá desdobramento a isto. E aí nós vamos vendo o mal crescendo. E o risco é enorme. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa compreender que as guerras é a falência do discurso. A guerra é um atestado evidente da nossa incapacidade de conversa, de conversar, de buscar o entendimento. A guerra, a violência, é um instrumento que declara definitivamente a impossibilidade do discurso, da conversa, do diálogo, da busca do entendimento, do sentar-se com o adversário, com o inimigo, com o contrário, e por meio suasórios, por meio de conversas, por meio de discurso, por meio de um coração desarmado, buscar entendimento, um caminho ou outro que não seja este, é a falência. E é uma evidência do mal que habita o coração humano. O que a pessoa oferece é aquilo que ela tem dentro de si. Então, quando nós olhamos e vimos e presenciamos essa estupidez, em pleno século XXI, é um atestado do fracasso e da falência humana,
em buscar o entendimento. Agora veja que Jesus nos dá uma palavra: deixo-vos a paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E ele vai dizer: não vou-la dou como o mundo a dá. Quando nós pensamos em violência, nós obviamente estamos trazendo algo extraordinariamente grande, gigante, que abala todo mundo. Mas a violência está nas nossas avenidas, a violência está nas nossas ruas, no trânsito. Nós lidamos diariamente com sinais e processos violentos, não é? O nosso trânsito nos incita a ficarmos na defensiva, até uma lógica no trânsito, que nós devemos entrar no trânsito numa postura defensiva. É isso que é proposto e propagado pelo Detran, numa jornada defensiva, ou seja, ande o mais lento possível, acompanhando o ritmo da estrada, defensivamente, cuidando de quem está ao seu lado, de quem está à sua frente, de quem está atrás de si, para que você não se envolva em acidente. Andar ou dirigir defensivamente é de proteção. A grande tragédia é que nem todos entendem isso, então o trânsito vira um caos. Mas essa violência que anda nas ruas, nas avenidas, com seus motoristas, também está dentro de casa. Dentro de casa. Há uma grande animosidade hoje na nossa cultura, que é esse desejo nosso de impor vontade, esse sentimento humano, que é tão humano, de fazer prevalecer o seu direito, a sua vontade, esse individualismo que sobrepõe ao coletivo, que sobrepõe às normas sociais, isso está inerente ao ser humano. E é incrível como muitos pais estão abrindo mão do direito de impor a sua autoridade e conduzir os processos familiares pela sua autoridade que lhe é própria, porque os filhos estão assumindo papéis cada vez mais ditatoriais dentro de casa. E então há uma grande dificuldade. Essa semana fui chamado por 3 colegas pastores para orar com casais que estão em processo de divórcio, de separação. E essas coisas todas me pegam, nos tomam, porque nós não estamos, como cristãos, para isto. E nessa manhã eu queria separar um tempo para você pensar, para você considerar o que move o seu coração. Diante desse quadro caótico de guerra e rumores de guerra, de países se ordenando, se ajustando, se preparando, e você fica encharcado destas coisas, como que você lida com as tensões que movem o seu coração? Como que você lida com as tensões nos seus relacionamentos pessoais, familiares, sociais? O que move, o que te conduz, o que dá a você uma estabilidade, uma condição de colocar-se bem, de ajustar-se, de dirimir tensões, de dirimir provocações, de não entrar em provocações descabidas? O que é que te traz no coração uma condição de viver em paz, de viver equilibrado, ajustado, harmonizado, integrado com a sua mente, o seu coração, a sua alma, você estar inteiro, pleno, numa condição de tantos desajustes, de tanta desintegração, de tanta dificuldade em relacionamentos tão conflituosos. Me parece que a proposta de Jesus faz todo o sentido, me parece. Me parece que não há outro caminho, não há outra busca que faça maior sentido a nós cristãos do que essa proposta, essa bênção que Jesus propõe aos seus discípulos. Ele vai dizer: eu deixo-vos a paz, eu proponho a paz, eu coloco sobre vocês a paz, a minha paz. A paz de Jesus, a paz dele, não a paz dos homens, não a paz humana, não a paz que se constrói com acordos que depois são desacordados, mas a paz de Cristo.
A paz que vem do alto, a paz que vem do céu, a paz que vem de um Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que vive em plena sintonia e harmonia eternamente. Essa trindade que emana uma unidade, um amor inabalável, uma comunhão impossível de desfazer, que o próprio pecado humano não rompeu. Ele suporta todas as afrontas, todas as vicissitudes humanas. Esta paz que é proposta do céu, do alto, da glória eterna, do trono do céu, é proposta a você e a mim, que é diferente da paz do mundo. E ele conclui: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não sei se você tem tido a experiência, mas na Bíblia nós temos vários relatos e lindas orações, em que nos fala de um caminho, de uma busca, de um encontro, nos fala de um movimento em que nós buscamos, em que nós partimos, em que nós iniciamos, mas que nós não o encontramos, nós somos encontrados nessa busca. Enquanto nós vamos em direção ao caminho, é Ele que nos encontra neste caminho, que é o caminho da oração, que é o caminho da busca de uma relação pessoal, estreita, com a eternidade de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, não há outro caminho que possa dar-nos a centralidade, a justeza, o ordenamento nas ideias, a paz ao coração, o apacentar da alma, que não seja este encontro do pecador, do miserável, daquele que está aflito, medroso, apático, com o Deus que sustenta e que coordena e ordena todas as coisas. O rei Davi, no Salmo 139, quando ele vai à oração fugindo, ele sai fugindo, ele entra numa caverna, ele entra num buraco, e a sua vida está em risco, e o primeiro olhar dele é para a grandiosidade do ser de Deus. Ele fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa expressão, essa experiência de alguém que sabe, que crê e ama o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que não precisa dizer nada, absolutamente nada, porque tudo lhe é patente, tudo lhe é exposto. Ele conhece o passado e o presente tudo ao mesmo tempo. Mas quando nós buscamos, nós entramos nessa relação, nós partimos para Deus, nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos o peito, nós dilaceramos, nós escancaramos a alma, e nós despojamos o pulso da nossa alma, as nossas ansiedades, e nós miramos o Deus da fé. O grande eu sou, o eterno, o infinito, o poderoso. Quando nós entramos nessa relação de pessoalidade, através da oração, e nós miramos Deus, nós miramos Deus, nós queremos Deus, nós queremos Deus. É Deus na nossa vida. Quando nós, corajosamente, deixamos as nossas questões, deixamos a loucura da agenda, e separamos esse tempo precioso para buscarmos, partirmos em busca daquele grande eu sou. Ô, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa manhã que isto faz toda a diferença na nossa vida. Eu diria que é impossível uma alma ter saciedade se não tiver uma relação de profundidade com Deus em oração. Especialmente nesses dias em que o ser humano está particionado, desintegrado, desajustado, em que a cultura agride com elementos, com informação, com muita informação violenta que entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos e causam um impacto violento no ser humano, e isso transborda de si para os seus relacionamentos. Vivemos um tempo em que somos bombardeados de manhã à noite, o tempo todo o tempo, e muitas pessoas perdem o sono, perdem a capacidade do descanso, da tranquilidade, do sono dos justos.
Como faz diferença nós sabermos que quando nós vamos a Deus, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos encontra, é Ele que nos abraça, é Ele que nos acolhe, é Ele que vem com os braços eternos, com as mãos estendidas, com um olhar doce e acolhe a nossa alma, e abraça o nosso coração, e integra-nos a partir dEle. É isso que o Salmo 139 diz. Senhor, Tu me conheces, porque o Senhor me sonda. O Senhor tem uma sonda que perscruta todas as coisas. Eu não preciso dizer nada, eu não preciso falar nada, mas eu necessito historificar a minha vida diante de Ti. Eu preciso trazer as minhas tragédias, aquilo que está cheio, aquilo que está me coisificando por dentro. Eu preciso trazer para o Senhor os meus medos, as minhas angústias, as minhas ansiedades, as minhas tragédias. Eu preciso colocar diante de Ti o nada que eu sou, do tudo que está em mim me tornando nada, eu estou me anulando como ser humano, me desintegrando como ser humano, e eu preciso exalar isso na Tua presença para que o Senhor faça algo com isto que eu sou. Ô meu irmão, minha irmã, a paz, a verdadeira paz que vem de Cristo, que vem de Cristo, é a paz do céu. É a paz que o mundo não conhece, é a paz que não depende de circunstâncias, é a paz que não depende dos ambientes externos, mas tem a ver com o que Deus opera dentro de nós. É uma ação interna, é uma ação interior, é um movimento do céu que entra e que desopila, que alivia, que cura, que restaura, que pacifica, que reintegra, que harmoniza. É o céu em nós. O louvor propôs uma canção linda, que é na verdade uma oração. Vento do Espírito sopra sobre nós, sopra sobre nós. Eu creio que nós precisamos, como crentes, como cristãos, como pequenos cristos, termos mais apego ao Evangelho de Cristo, a Cristo Jesus, o centro do Evangelho, o cerne do Evangelho. Queremos ter uma relação pessoal, visceral, com Cristo da nossa fé e aprendermos a vivermos essa paz, a profundidade dessa paz que nos está proposta, para que a partir de nós algo novo aconteça na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, no ambiente do nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, porque o verdadeiro Evangelho, o cerne do Evangelho é Cristo em nós, é Cristo que toma a nossa mente, que pastoreia a nossa alma, que ajusta, que integra a vida com o céu, e então o resultado disto é aquele cântico: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus na minha vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, eu confesso a você que nessa semana eu fiquei pensando muito em nossas famílias. Ontem, assistindo aquele ataque de Israel, aquela faixa de Gaza, eu fiquei pensando, às vezes, nós estamos lançando torpedos contra irmãos amados. Às vezes nós, com a nossa fala, com o nosso pensamento, com um mal que habita em nós ficamos lançando, sabe? E quando a pessoa vem ao nosso pensamento, o nosso pensamento é tão contaminado de mal, é tão cheio de mal, que nós não abençoamos as pessoas, que nós não acolhemos as debilidades, as inconsistências das pessoas. Vivemos um tempo que somos muito exigentes, há um grau de exigência tão grande com as pessoas, há um nível de tolerância tão ínfimo nos nossos relacionamentos, somos tão exigentes, exigimos tanto das pessoas, as pessoas estão tão cansadas de nós, porque o nosso grau de exigência é tão grande que as pessoas não conseguem nos atender. Precisamos pensar sobre isto, precisamos pensar sobre isso, precisamos considerar esta palavra de Jesus. E o duro é que as pessoas às vezes não têm consciência do quão mal está fazendo a si próprias. Não percebem como o mal as toma, as pega e as conduzem. Essa é a grande tragédia de uma vida sem a centralidade de Cristo internamente, na alma, no coração, no peito, no pensamento.
O resultado disso é docilidade, é delicadeza. Eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim. Os meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que os vossos. Então, isto tem muito a ver com o que eu estou buscando do Senhor, porque de fato, em verdade, nós precisamos ser crísticos, no real sentido da palavra. O mundo precisa de gente que ama a Deus, que tem a Deus como o bem maior da sua alma e nutre uma relação pela palavra de Deus, pela oração com esse Deus que é cheio de poder, cheio de amor, que conduz todas as coisas. Às vezes nós buscamos muitos profissionais para atender nossas demandas. E às vezes, quando esses profissionais não nos atendem, nós tomamos decisões. E as nossas decisões, na maioria das vezes, é para nos defender do outro, é para nos proteger do outro. E essa proteção do outro nos torna ilhados, isolados. Nós rompemos vínculos, nós rompemos laços, nós abrimos mão com muita facilidade do outro, porque o outro para mim se tornou um estranho, se tornou um diferente, se tornou uma pessoa amarga, azeda. Eu não consigo lidar com o outro, quando na verdade eu estou dizendo para mim mesmo, estou assinando um atestado de incompetência na minha fé. Eu estou dizendo para Deus que Deus não é capaz suficientemente de me ajudar a lidar com esta situação. É o que eu estou dizendo para Deus. A minha incredulidade, quando eu abro mão de pessoas da minha vida, eu estou dizendo, Deus, o Senhor não é capaz suficientemente para lidar com as minhas demandas com o meu irmão. Então, Senhor, eu vou fazer isto, eu vou abrir mão. É uma tragédia, porque nós não cremos que todas as coisas são possíveis a Deus. E essa é um atestado da nossa incredulidade, da nossa falta de crer e buscar em Deus os recursos e os elementos para vivermos uma vida pacificada, uma vida ajustada, uma vida integrada, apesar do que está ocorrendo internamente, porque, vamos combinar, como faz bem convivermos com pessoas que são portadoras de paz. Olha, meus irmãos, eu digo porque eu sou muito abençoado nesse conselho. Deus tem nos dado presbíteros muito amorosos, crentes de verdade, porque Deus tem nos ensinado a viver um dia de cada vez e em paz, a confiar nele, a seguir olhando para Ele, não para as circunstâncias. Esta igreja tem sido muito abençoada. Quando a gente ora, a gente só louva a Deus, porque quando nós vamos para Deus, o que fica para nós não são os nossos problemas, não são os problemas dos outros, se tornam tão pequenos. Tão pequenos. Quando na presença de Deus, quando nós estamos olhando para a grandiosidade de Deus, quando nós estamos na presença amorosa, poderosa, sustentadora, governadora, que nos abraça, que nos acolhe, as outras coisas perdem o sentido. Jó, com toda a sua tragédia, com toda a sua dor, com toda a sua vida, estava um fiapo de vida, um nada de nada, e ele então, ouvindo tantas bobagens, tantas asnices de pessoas a quem ele amava, ele foi para Deus, e ele foi colocando para Deus as suas inquietações, as suas perturbações, e ele foi para Deus, e em Deus, ele teve a coragem de trazer todas as suas perturbações, tudo aquilo que a sua alma clamava e buscava, e ele diante de Deus, ele pediu a morte, diante de Deus, ele amaldiçoou o dia da vida, do dia do seu nascimento, e ele teve a coragem de falar honesta, sinceramente, acerca do seu estado de vida, em Deus. E de repente Deus começou a falar. E ele vai ficando pequeno, e ele vai se calando, e ele vai ficando pequeno, e ele começa a perceber que não faz nenhum sentido o seu grito, o seu choro, o seu lamento, as suas questões, suas perguntas. Isso tudo vai perdendo o sentido. Veja que é um homem que está com muitos prejuízos, grandes prejuízos. Ele perdeu a família, ele perdeu a relação de casamento, ficou comprometida, os seus amigos disseram coisas horríveis a seu respeito, ele perdeu recursos financeiros, ou seja, ele perdeu a saúde, ele estava um nada de nada. E diante de Deus, quando Deus começa a falar, tudo parece que está no devido lugar, como sempre deveria estar. E ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. É essa experiência que nós precisamos buscar em Deus.
Porque ou nós cremos que Deus nos acolhe e nos abençoa e nos sustenta e nos firma os passos e nos coloca na caminhada da fé, na caminhada da vida, olhando para Ele. Ou então, meus irmãos, nós temos que parar de ler a Bíblia, parar de orar, porque é discurso, e discurso é religião, e religião, o mundo está cheio. Nós buscamos esta paz que excede todo entendimento. E nesta paz não há coração angustiado, coração turvo, coração dividido, e não há temor. Porque o verdadeiro amor, conforme diz João, lança fora o medo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua relação de pessoalidade, que você sinta-se amado, abraçado, acolhido por Deus. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Vamos orar. Vamos orar por esses países que estão em guerra. Vamos orar por essas famílias enlutadas que perderam crianças de modo tão brutal, por famílias que estão com seus entes nas mãos de terroristas. Vamos orar por esse povo, mas vamos orar por você também. Vamos orar pela tua família, vamos orar pelo teu coração, corajosamente. Os que puderem se ajoelhar, vamos ter um tempo de oração, de busca do Senhor, buscar do Senhor essa paz, dar-nos a serenidade, a tranquilidade, para que possamos, pela fé, buscarmos o Deus da nossa vida. Oremos por alguns instantes, aí no seu canto, sozinho. Os que puderem se ajoelhar, por favor, enquanto ouvimos uma boa música, oremos ao Senhor.